Olá, galera do nono ano, estamos em mais um encontro geográfico, em mais uma aula. Estamos falando aí falamos na aula anterior sobre o capítulo 5, que vai falar sobre a Ásia, o gigantismo, a diversidade ambiental, com mais de 44,9 milhões de quilômetros quadrados, 45 países, com os limites da Estreito de Bering, Montes Urais, rede hidrográfica diversificada, formações vegetacionais, relevos. O exemplo do Rio Linho, o exemplo de biodiversidade, de preservação ambiental, o mapa, aqui as questões da extensão territorial, os aspectos físicos da Ásia, vai desde as baixas latitudes equatoriais até as altas latitudes polares, vai desde aí próximo ao Equador até chegar nas latitudes polares, as mais altas, diversidade de climas, formações vegetacionais de todo o planeta, com a presença de clima desértico, montanhoso, continental, temperado, mediterrâneo, certo? Regiões polares aí com temperaturas baixas. Já na parte central, as planícies, tropical seco e temperado, as formações dos desertos e semidesertos, presente no Oriente Médio, Paquistão, Ásia Central, do norte da China e da Mongólia. Falamos também sobre como se formou os desertos, através aí dos ventos secos do deserto do Saara, e o outro exemplo é a questão do deserto por conta das barreiras orográficas que impediram das massas de ar úmidas penetrarem no território e permanecendo mais massas de ar seco e formou aí os desertos e semidesertos. Falamos também sobre na porção mais ocidental da Ásia, clima mediterrâneo, amplitude térmica pequenas, não tem muitas mudanças de clima, de temperaturas, clima temperado no nordeste da China, na floresta tropical. Falamos sobre clima de monções, e por aí vai. Vocês já estão com as aula gravada, já estão sabendo de qual é a respeito do continente asiático, certo? Aí estão os limites, os Montes Urais, Cáucaso, os Montes Agros, o Himalaia, a parte física, desculpa, os relevos, tá certo? Que também os Montes Urais não deixam de ser limite, Os Montes Urais, o Cáucaso, os Agros, o Himalaia, Aí falamos também sobre os grupos humanos, relevo, hidrografia, diversidade, urbanização caótica, formigueiro humano, contingente populacional extremamente denso, 60% de toda a população mundial se concentra no continente asiático, certo? Nela aí encontra-se as populações de origem semita, iraniana, que são os persas, turca, no Oriente Médio, mongólicas, predominante no extremo norte, central e extremo oriente, indiana no subcontinente aí da Índia, chinesas e japonesa, no sudeste e no leste da Ásia, além dos grupos menores espalhados por todo o seu território, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser do capítulo 6. Ele vai falar sobre a China, a potência aí do novo milênio. Falar da China, falar de um país extremamente promissor, economicamente falando, com as riquezas comerciais bastante importantes, onde ela investe pesado na exportação de seus produtos. Hoje você vê qualquer coisa que você comprar, sua bolsa, sua necessaire, uma caneta, você vai ver o Made in China, produzido na China. Todos os produtos que você utilizar, e o exemplo é muito claro disso, a questão do comércio chinês presente na nossa cidade, uma cidade minúscula como é a China, como é o Juazeiro do Norte, e tem a presença econômica aí de produtos chineses no nosso território, certo? Então é uma riqueza aí gigantesca desse continente gigante em aspecto geográfico também, e alguns pesquisadores enfatizam aí que a China em 2050 será a maior potência econômica do mundo, ok? Aí no livro de vocês, estou passando aqui o mouse, é a Grande Muralha da China, representa aí os séculos de gigantismo chinês, certo? Vamos lá, um pouco aí de história desse país, certo?
O grande dragão vermelho, o filho do dragão, né? Era assim que os antigos imperadores chineses se intitulavam. Por conta que, segundo a mitologia, né, colocava aí o dragão como símbolo, né, de força e sabedoria, e tinha em mente aí, né, que ele era convocado pelo Criador para ajudar na criação. Passados milênios, aí a simbologia, né, que expressa com propriedade o crescimento econômico da China, essa força que é o dragão, né, gigante, né, também tem alusão a esse poder econômico que encontramos na China, tá certo? Então, aí soube aliar muito bem o modelo de desenvolvimento e a estrutura política socialista, onde se transformou aí em uma economia competitiva, de mercado, né? E no dragão tem aí a cor vermelha do socialismo ligada à figura do animal mitológico. Algumas características importantes aí geográficas da China, certo? Seu espaço geográfico abrange aí cerca de 9.536.499 quilômetros de extensão. Né? Nós temos aí as fronteiras terrestres. Olha aí no mapa de vocês, pronto, aí. Nós temos aqui os limites territoriais da China. Abra o livro de vocês na página 189 e eu vou circular aqui, vou botar um ponteiro para mim circulando para você, certo? Vou botar aqui a caneta, pronto. Vamos ver aqui se deu certo, deu certo. Então, na parte norte, nós vamos encontrar a Mongólia como limite de fronteira aqui da China, certo? No sudoeste, aqui, e no sudoeste, aqui, certo? Nós vamos encontrar a Rússia, nós vamos encontrar a Coreia do Norte. Na parte do sudeste, certo? Sudoeste, desculpa. Nós vamos encontrar aqui o Nepal, o Butão, certo? E Myanmar aqui, tá? Na parte sul, nós vamos encontrar quem? Laos e Vietnã, certo? Na parte nordeste, nós vamos encontrar o Quirguistão e o Cazaquistão, ok? Desculpa, gente, noroeste ali. Na parte nordeste, nós vamos encontrar aqui, ó, tá, o Oceano Pacífico, certo? E todas as suas extremidades aqui, ó, ok? Com mais de 6.000 ilhas aí, que é a parte insular, né, desse gigante país, tá certo? Então aí estão os limites norte, sul, noroeste, nordeste, sudeste, certo? Que fazem fronteira com o continente, com a China, né? Acabei de dar uma aula sobre o continente asiático, europeu, aí fica essa palavra na minha mente, mas o país chinês, tá certo? Então a China, ela é dividida em 22 províncias, certo? 5 regiões autônomas, 2 regiões administrativas especiais, que é Macau e Hong Kong, ok? Além de 4 cidades cuja administração é feita pelo governo central, ok? Essas províncias, né, são cidades, que tem uma base, né, mas que tem um poder centralizador que comanda essas províncias, tá certo? Contudo, aí, a partir da década de 70, né, percebendo os problemas sociais, políticos, urbanos, o governo chinês passou a impor a política antinatalista do filho único, né? Consistia em um plano governamental que estabelecia para as zonas urbanas a lei de um filho por casal. E para as zonas rurais, em virtude das necessidades de geração de mão de obra, a legislação permitia 2 filhos por casal, certo? Por que essa mudança, né? Apesar que o contingente populacional chinês tem muita gente, né? São bilhões de pessoas aí em seu território, né? Vimos lá já em outros temas, né, a respeito da China, e nós encontramos uma diversidade aí de pessoas muito grande, população elevada, né, mas essa política do filho único trouxe muitas consequências, né, onde existiu, por exemplo, esconder a criança, que o casal teve mais de um filho, né, abortos, assassinatos de recém-nascidos, abandonos de bebês,
certo? Pelos seus pais por conta aí dos problemas políticos, né? Onde não foi autorizada a partir, né, de um filho, tá certo? Então essa política, né, de antinatalista, né, trouxe essas graves consequências. Aí foi modificada, onde agora os casais chineses podem ter 2 filhos, tá certo? O povoamento da China, né, a distribuição da China, existe 2 fatores primordiais onde facilita e dificulta a distribuição populacional. É a questão da natureza, né, dos aspectos geográficos e as áreas de desenvolvimento econômico, onde esses aspectos naturais, né, geográficos vão dificultar, né, nós vamos ver o mapa da parte geográfica da natureza chinesa, e a gente vai conseguir compreender, porque nesses espaços é de dificuldade de acesso, né, e o povoamento é escasso nessas áreas, certo? Então, como relevo, deserto, vegetação, hidrografia, né, a população da China ela é desigual, né, e nós temos desde a demográfica aí, um maior desenvolvimento em algumas áreas, como as zonas econômicas especiais, né, ZES, que são essas aqui, ó, ok? Que está representada pela cor amarela no mapa, Hong Kong, aqui, ó, certo? E Jiangsu, né, são áreas de províncias aí onde tem a presença, não, desculpa, aqui é as zonas, né, de proteção de exportação, certo? Estou falando da ZEE, que é a Zona Econômica Especial, certo? Localizada em áreas de melhores condições naturais que permitem povoamento com grande concentração. Então nós temos as ZPS, que são as Zonas de Proteção de Exportação, né? E as ZEE, que são as Zonas Especiais Econômicas. Essas zonas especiais econômicas são as áreas, né, favoráveis à produção, né, à concentração de pessoas, né, permitem o povoamento com grande concentração. E outras áreas como desertos, montanhas, que dificultam o povoamento, certo? Então aqui no nosso mapa da China, nós vamos encontrar as províncias que têm atraído mais investimentos imigrantes nessas áreas aqui riscadas, ó, certo? Na parte azul aqui, azul bem claro, China pobre ou atrasada, zona industrial representada pela cor aqui lilás, certo? Zona econômica especial, que eu falei para vocês, né? As áreas que têm a facilidade de condições naturais aí para concentração de pessoas de indústria, né? Aqui em Hong Kong, Pequim, certo? E os portos que escoa, né, e que recebe os produtos aí nos seus acordos comerciais, tá certo? Para a gente comparar o território, né, geográfico aí da China, para poder a gente compreender melhor a distribuição desigual, né, que não favorece a economia e nem a produção, né, de produtos industrializados, o surgimento de indústrias nesses locais, certo? Então nós temos aqui, ó, os desertos de Gobi, né, o deserto de Taklamakan, nós temos as planícies, as colinas, os planaltos, a maior parte do seu território, nessa parte aqui é rosa, certo? E nós temos os planaltos de Lóis, nós temos os planaltos com desertos de areia, né? Esse de Lóis aqui é um dos solos mais férteis aí do mundo, certo? Então você vê tudo isso não favorece, né, a questão, né, tipo que favoreça, né, a questão da presença da indústria em seu território. Quem vai colocar a indústria no deserto? Né, porque as condições geográficas não favorecem, né, não vai trazer aumento, né, de produção, de mercado consumidor, tá certo? Então eles vão procurar as zonas, né, especiais econômicas, que são as ZEEs, né? Então, a geografia do lugar, né, está juntamente com o desenvolvimento, né, do lugar, certo?
Nós temos aí essa linha, né, sul da zona com forte variação de precipitações, de chuvas, fluxo de verão, fluxo de inverno, né? Então tudo isso favorece e desfavorece a indústria, né, o desenvolvimento econômico da China, certo? As maiores concentrações populacionais da China estão no leste do seu território, né, na parte ali que faz a fronteira com o Oceano Pacífico. Né? Nessa região a natureza é mais abundante, existem vastas planícies férteis envolvidas por climas temperados, subtropicais, além aí das maiores concentrações industriais. A densidade demográfica é em média de 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto as regiões montanhosas do deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi ao norte com apenas aí 1 habitante por quilômetro quadrado. Né, as áreas como o deserto de Gobi é conhecida pela cultura oriental e a solenidade de um lugar misterioso, né, onde existem maiores sítios paleontológicos do mundo, oásis banhados pelo lago Ioiquan, né, que existe cerca de 2.000 anos e atrai turistas aí, né, pela sua beleza exuberante, tá certo? Aqui nesse mapa nós conseguimos observar a densidade demográfica, né, onde vai existir os centros mais densamente povoados e os centros e as áreas geográficas com a menor taxa de densidade demográfica. Então nós temos aqui a legenda, né, população em milhões de habitantes, de 0 a 5, de 5,1 a 10 e mais de 10 milhões. Então, na cores, né, representado por esse amarelo bem clarinho, né, são as áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Né? Você vai ver aqui pelos desertos, aqui no Tibete, né, nessa área aqui, ó, pega Pequim aqui nesse extremo, né, extremo norte da China, de 0 a 1, né, e mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado. Nós encontramos nas áreas de mais desenvolvimento, né, de circulação de pessoas, de mercadorias, certo? Mas nessas áreas aqui, né, nós temos mais de 10 milhões de habitantes nessas principais cidades aqui, ó, ok? Alguma dúvida até aí? Né? Então vamos lá prosseguindo mais um pouco para frente, bom? Pronto. No cenário 2, potência econômica, né, do grande império ao socialismo. Vamos falar um pouco aí de história, mas vamos dar uma pausa por aqui, certo? Vão beber uma água, lanchar alguma coisa, certo? Dá uma espreguiçada aí vocês voltam e assistem a segunda parte dessa aula, tá bom? Então vocês lanchem bem rapidinho, ok? E logo volta aí para assistir a parte 2 da nossa aula, tá bom? Então voltem já já.